Icnofósseis de vertebrados da Formação Botucatu, Jurássico da Bacia do Paraná, de autoria de Carvalho, Bertini e Marconato, e vai ser apresentado pelo professor Bertini. 10 minutos, por favor, lá, com 5 de discussão e acréscimos. Alô. Obrigado. Então, bem, esse é um trabalho de iniciação científica da Carolina. Eu tentarei representá-la da melhor maneira possível. É uma estudante do curso de Geologia em Rio Claro e ela desenvolve essa iniciação científica há cerca de 1 ano e meio, com uma atividade muito densa. O Leonardo, apesar de mais preocupado com répteis basais, ele tem um interesse icnológico também. Seguinte. Muito bem. Esse slide mostra a área de distribuição da formação Botucatu no estado de São Paulo, mostrada aqui em abóbora. É uma área extensa, especialmente na porção central do estado de São Paulo, onde fica a cidade de Araraquara. Se fosse possível um pouco de foco. Araraquara, nesse ponto, obrigado. E as principais pedreiras que fornecem material para essa investigação situam-se nessa região de Araraquara até o sudeste, Analândia. O material da Carolina é essencialmente formado por placas de arenitos silicificados da formação Botucatu. Seguinte. Bem, esse é um slide apenas para ilustrar e mostrar como se formariam pegadas em ambientes de deserto. Essas informações foram passadas a mim verbalmente pelo professor Leonardi, que investigou esse material no final dos anos 70, início dos anos 80, e teve uma experiência no deserto de Negev para verificar como se formam pegadas em ambientes de deserto. Pois bem, um ambiente desértico é seco, entretanto, no final da madrugada sempre cai um orvalho. Todo mundo sabe que para haver preservação de pegadas é necessário uma certa plasticidade do sedimento. Uma areia de deserto não é muito plástica. Entretanto, com essa umidade do orvalho, ela se torna plástica. Pois bem, o animal se movimenta sobre as dunas e na manhã seguinte, essa movimentação dos animais de deserto é normalmente à noite, para evitar o calor do dia. Com a manhã, o vento sopra do topset para o fallset da duna, cobrindo no fallset as pegadas feitas. Então, as placas que temos são de pegadas, preservação de pegadas feitas no fallset por conta da areia jogada pelo vento em toda a manhã. Seguinte. Bom, quais são os objetivos da investigação da Carol? Refinamento dos conhecimentos sobre a paleoicnofauna da formação Botucatu. Como eu disse, Leonardi tem alguns trabalhos publicados entre o final dos anos 70 e início dos anos 80, com materiais da formação Botucatu de São Paulo. Após isso, não houve mais nenhum trabalho sistemático. E ela pretende e está fazendo um detalhamento de dados morfológicos e morfométricos. Se possível, definição de novos icnogêneros para a unidade, pois a assembleia icnofossilífera é bastante vasta. E um conhecimento mais profundo sobre a fauna de vertebrados do Jurássico da Bacia do Paraná. Depois nós podemos, se houver tempo, podemos debater um pouco sobre esse Jurássico inferior, que é uma idade assumida pela Carolina para esses icnofósseis. E comparação com outras unidades isócronas de outros continentes. Seguinte. Bom, você pode apagar? Pois bem, o que a Carol tem feito é um trabalho sistemático sobre cada uma das placas de arenitos silicificados que existem em nosso acervo. O que ela faz?
ela recolhe o número da placa, são placas de diferentes tamanhos, diferentes morfologias, sobre as quais existem icnofósseis. Ela recolhe o número da placa, retira a medida da passada, a medida do passo, o ângulo do passo, o passo oblíquo, comprimento e largura de cada pegada e atribui essa pegada a um determinado grupo. Eventualmente existem observações a serem feitas. Apenas para ilustrar, seria conveniente nós mostrarmos como essas medidas são feitas. A largura de uma pegada, o comprimento da pegada. Se nós tivermos 3 passos sucessivos, é possível conseguir o ângulo do passo. Pode-se tirar também a largura da trilha, a distância entre um passo e outro. Com base nesses parâmetros, a Carolina tem montado planilhas onde essas informações são registradas. Então, o que nós temos aqui? O número da placa estudada, a medida da passada, a medida do passo, o ângulo do passo, passo oblíquo, o comprimento de cada pegada, a largura. Ela atribui isso tentativamente a um grupo e existem observações que ela pode fazer ao final dessas medidas todas. Eu adianto o seguinte: existem 4 grupos de vertebrados representados nessas placas, que são 2 grupos dinossaurianos, celurossauros, embora todo mundo saiba que celurossauros constituem um grupo parafilético, né? Mas celurosaurianos e ornitópodos, mamíferos e terápsidos. Bom, então você projeta o primeiro slide, por favor. Para ilustrar, nós temos aqui um dinossauro terópodo pequeno, provavelmente um animal que, pode projetar, que seja o responsável por esse tipo de pegadas. Então vejam, são pegadas longas, mais longas que largas. O ângulo do passo é sempre superior a 160 graus. Passa o seguinte, por favor. Aqui é possível ver melhor, uma pegada bem longa, um espaçamento apreciável, típico de um animal bípede, e o ângulo do passo aqui em torno de 165, 170 graus. Seguinte. Aqui vejam que o espaçamento é mais discreto, indicando que o animal apenas caminhava, não estava numa movimentação rápida. Seguinte. Essa placa é curiosa porque, além de 3 pegadas de silurossaurianos, existem evidências de pingos de chuva. Seguinte. 2 pegadas silurossaurianas. Seguinte. Tá. E existem também pegadas que não são tão longas como as silurossaurianas, e sim uma pegada bastante ovalada. O comprimento dela é pouco maior que a largura, e são pegadas grandes, ok? São pegadas grandes com o ângulo do passo de um animal bípede, e isso foi interpretado por Leonardi como um ornitópodo. Seguinte. 2 pegadas de ornitópodos aqui. Seguinte. Uma isolada. Seguinte. Seguinte. Tá. Existe um detalhe importante. Você pode definir se o animal estava subindo ou descendo a duna por conta dessa remobilização de areia. Todo mundo andou numa praia e sabe que é muito fácil, com o pé, remobilizar areia. Formam-se aquelas meias luas. E é justamente isso que o animal fez aqui. Seguinte. Aqui é muito mais palpável, acho que é bastante perceptível, né? Ele estava subindo a duna, aqui a direção
do pasto. E aqui as meias-luas anteriores, essas as posteriores. Seguinte. Mais uma. Nesse caso é possível ver, são pegadas tridáctilas, essas de ornitópodo. Seguinte. Aqui é possível ver melhor ainda, os 3 dedos. Seguinte. Além disso, existem pegadas tão largas quanto longas que tentativamente foram atribuídas pelo Leonardi a terápsidos trilodontoides. Eu tentarei mostrar uma visão de um terápsido para que as pessoas tenham uma ideia. Ok. Eventualmente, em algumas placas, você tem não apenas pegadas de um grupo, como aqui alguns terápsidos, mas também de celurossauros e de mamíferos. Seguinte. Novamente, a mesma coisa, várias pegadas de terápsidos e pegadas de ornitópodos cobrindo aquelas de terápsidos. Seguinte. Aqui são pegadas de mamíferos, elas são mais largas do que longas, eram animais pequenos, proporcionalmente do tamanho de filhotes de gatos aproximadamente. Existem boas placas onde é possível fazer várias medidas de ângulo de passo que ficam sempre em torno de 145 graus. Seguinte. Mais pegadas de mamíferos, cerca de 85% das pegadas de Araraquara e região são de mamíferos. Seguinte. Essas são bastante boas porque é possível identificar as garras. São pegadas sempre pentadáctilas. Seguinte. Mais pegadas de mamíferos. Seguinte. Essas não tão boas, mas também de mamíferos. Observem que são sempre mais largas do que longas. Seguinte. Pegadas também de mamíferos. Seguinte. Conclua, por favor, professor. Eu tô terminando. Seguinte. Além dessas pegadas de mamíferos, são também atribuíveis a mamíferos essas pegadas Hopping Gait, quer dizer, são duas, as duas patas estão lado a lado, ou seja, o animal saltava como um canguru. Essa é uma das diferenças de opinião entre Leonardi e essa investigação da Carol. Leonardi atribuía essas pegadas ao mesmo animal que produzia as pegadas quadrúpedes. Nós discordamos, nós achamos que isso pertence a um outro mamífero que se locomovia de maneira que saltava. Seguinte. A mesma coisa, estão vendo aqui? Seguinte. Novamente aqui, as duas pegadas estão muito juntas. Seguinte. Duas pegadas aqui, duas aqui. Seguinte. Mais pegadas do mamífero que saltava. Seguinte, acho que tem... Terminou. Ok, acho que não há tempo de eu mostrar a transparência de conclusões, mas eu quero apenas arrematar dizendo o seguinte. A idade disso, na nossa concepção, seria o último dia do Triássico ou o primeiro do Jurássico, pela quantidade expressiva de pegadas de terápsidos. Agradeço ao professor Bettini. Tem alguma pergunta? Nós temos 1 minuto e meio, se você quer fazer a tua conclusão aí. Tá, é o seguinte, em relação à idade, nós julgamos que os trabalhos de Leonardi ainda são válidos. Ele tem um trabalho de 1990 que reitera isso. Ele julga que a idade seja final do Triássico, começo do Jurássico. Isso talvez vá de encontro à opinião dos ecólogos. Eles garantem que desertos são efêmeros, desertos duram um intervalo de tempo curto. Conversando com o professor Petri semana passada, nós lembramos que o deserto Navajo no sudoeste dos Estados Unidos existe desde o Triássico, né? Mas enfim, a outra questão é em relação às pegadas ornitopodianas, que algumas delas não nos parecem tridáctilas. Há evidências de pentadactilismo.
Isso talvez insinue a presença não apenas de ornitópodos, mas também de prossaurópodos ou plateussauros. Isso reforçaria a idade jurássica basal para esse nível estratigráfico da formação Botucatu de São Paulo. Que yo recuerdo de la anatomía, el mamífero se distingue de un reptil por el hecho de que la estructura de los brazos permite que la pisada que lo hacemos se mantiene la pisada, la ubicación de la pata sobre la tierra constante durante todo el ciclo del movimiento. En cambio, el reptil que anda así, la tendencia es que se borra la pisada porque hay esa rigidez anatómica. Entonces, yo hubiera esperado ver, por ejemplo, en las huellas de mamífero, mayor nitidez en la pisada. Es la observación que has hecho. Sim, a resposta é sim, mas é preciso lembrar também que, espero que me compreendas, que os dinossauros eles tinham uma anatomia dos membros posteriores bastante refinada. Então, ela, até certo ponto, a morfologia dos membros posteriores também facilita esse tipo de movimento. Tá? Agora, a observação procede. As huellas de mamíferos são muito típicas, como vós comentou. Obrigado, Bettini. Bom, para quem chegou após o início da sessão, nós estamos atrasados em função da palestra e do coffee break. Nós vamos agora chegar na segunda palestra, Icnofósseis de Mesosaurídeo, na formação Irati, Neopermiano da Bacia do Paraná, no estado do Paraná, Brasil, de autoria de Sedor, Costa e Leonardi, e vai ser apresentado pelo professor Sedor. Bom dia. Por favor, o primeiro. Nossa intenção é apresentar preliminarmente a ocorrência de pegadas de mesosaurídeos. Né? Por favor, o seguinte. Os mesosaurídeos, que já são bastante conhecidos, se distribuem por toda a bacia do Paraná, pela formação Irati na bacia do Paraná, como também nos sedimentos da formação White Hill na África. E desde a sua descrição inicial, que data de cerca de 1800, até hoje ainda não havia se encontrado icnofósseis relacionados a esses animais. Nosso objetivo então aqui é apresentar primeiramente uma provável pegada de mesosaurídeo. Pode passar o seguinte, por favor. Gostaria de lembrar anteriormente, como vocês viram no slide, um réptil a qual se atribui hábito aquático ou semiaquático. Até então a expectativa era conseguir se encontrar pegadas desses animais em ambiente terrestre ou coisa parecida, porque muitos autores ainda acham que esse animal poderia se locomover eficientemente em terra. Na verdade, estudos de anatomia, alguns apresentados inclusive no último congresso do Crato, demonstram que os mesosaurídeos teriam um alinhamento entre os ossos dos membros locomotores posteriores, incluindo astrágalo, calcâneo, tíbia, fíbula, e, em geral, os esqueletos apresentam uma angulação de quase 90 graus, mesmo na preservação, com relação ao eixo da coluna vertebral. Né?
Gostaria de lembrar que os mesaurídeos apresentam várias características de animais aquáticos que são reconhecidas tradicionalmente na literatura. Dentre elas, o formato do corpo, a longa cauda, a presença de membrana interdigital, entre outras características. E a paquiostose também, que ocorre na maioria das espécies de mesaurídeos. Agora pode passar o seguinte. Este slide aqui mostra o membro locomotor posterior de um mesaurídeo, para termos uma ideia do formato e disposição dos dígitos desse animal. Então, dedo 1, 2, 3, 4 e 5, sendo os mais longos o 3, 4 e 5. Né? E entre eles ocorreria, então, uma membrana interdigital que facilitaria a movimentação na água. Segundo Massari, estudando répteis aquáticos do Cretáceo, principalmente, propôs uma classificação de morfologia na qual os mesaurídeos poderiam, que são paleozoicos, mas se encaixariam muito bem naquela que é semelhante aos crocodilianos, no qual muitas vezes o impulso de natação é fornecido pela ondulação e a cauda é que daria o impulso. Os membros locomotores posteriores, principalmente nos mesaurídeos, serviriam para dar pequenos impulsos, mudanças de velocidade e assim por diante. Pode passar o seguinte. Bem, o material que vamos apresentar aqui procede do estado do Paraná, de uma pedreira dos carbonatos da formação Irati, e os espécimes encontram-se depositados no Museu de Ciências Biológicas da Universidade Federal do Paraná e encontram-se preservados em 3 fragmentos de uma laje que está aqui a numeração de tombamento. Pode passar o seguinte. Este é um aspecto geral de uma das pedreiras. Essas pedreiras foram abertas em área onde o solo é muito espesso, com o propósito de retirada de calcário para correção de solo. E atualmente elas encontram-se, se parou a exploração e elas correm o risco de serem cobertas para recuperação ambiental da área. Pode passar o seguinte. Os equinofósseis em questão ocorrem numa pedreira, essa mesma pedreira, mas essa é uma outra visão dela, onde... podia dar um pouquinho de foco, por favor? Os equinofósseis ocorrem em níveis carbonáticos dolomitizados, de espessura variando entre 60 centímetros e 20 centímetros, e essas camadas, esses níveis, ocorrem em grande abundância carapaças de crustáceos pigocefalomorfos. Pode passar o seguinte, a feição geral do afloramento, e eis aqui um desses níveis dolomitizados, onde as pegadas são encontradas. Pode passar o seguinte. Essa é a porção superior do afloramento, onde está bastante temperizada, mas ainda se permanece a orientação. A espessura máxima encontrada está em cerca de 12 metros. Bem, os equinofósseis que vamos apresentar apresentam-se como hiporrelevo convexo nessa camada dolomitizada, e os esqueletos de mesaurídeo ocorrem ao longo de todo esse perfil estudado. Pode passar o seguinte. As pegadas são do tipo lacertoides, hectassônicas, constituídas por 2 ou 3 traços aproximadamente paralelos, mas pode ocorrer um 4º traço menor, e a extremidade anterior dessas pegadas é fortemente curvada medialmente em forma de vírgula, como nós vamos ver em algum slide posterior. Junto na mesma laje, como eu comentei, ocorrem também alguns traços isolados, que nós já vamos ver o motivo pelo qual isso acontece. A maioria dessas pegadas são isoladas, mas pelo menos 2 delas que eu vou apresentar estão em sequência. Na verdade, trata-se de pegadas que foram provocadas debaixo d'água, né, dentro da massa d'água, e, portanto, elas não seguem um padrão de continuidade como nós esperaríamos de um animal vertebrado andando em terra com toda a sequência de pegadas. Né? Essas pegadas representam, na sua grande maioria, a impressão dos dedos 2, 3 e 4 e, eventualmente, do dedo 1. Eis aqui um slide, pode dar um pouquinho de foco, de uma das lâminas contendo estas pegadas. Será que não consegue dar um pouquinho mais de foco? Não? Eu acho que é o máximo, né? Bem, eu esperava que fosse mais visual. Mas aqui estão essas sequências. Pode passar o seguinte, talvez o detalhe esteja melhor. Bem, aqui está a sequência de traços. Acreditamos que esta e essa aqui representa uma sequência nesse sentido, e as demais encontram-se espalhadas e dispersas.
Pode passar o seguinte, tem um detalhe. Aqui nós temos a marca D3, mais uma pequena em forma de vírgula, então seriam do dedo 2, 3, 4, né? E 1. Pode passar o seguinte. Aqui uma lâmina mostrando pegadas associadas a uma grande quantidade de carapaças de crustáceo pigocefalomorfo. Gostaria de lembrar aqui que a posição do membro locomotor posterior, a relação do eixo do fêmur com a coluna vertebral, é praticamente 90 graus, e MacGregor, já em 1908, propôs que o animal se locomovesse de uma forma semelhante aos atuais anuros, ou seja, com pequenos impulsos de lateralidade. E devido ao fato, como foi mostrado no slide anterior, o comprimento dos dedos, né, sendo os dedos 2, 3, 4, 5 em comprimento crescente, e em uma posição que ficaria horizontal ao plano da sedimentação, então os dedos mais longos tenderiam, os dedos 1, 2, 3 e 4 tenderiam a deixar esses riscos. Dependendo da altura que o animal estivesse da superfície do fundo, poderia deixar a impressão de 4, 3, 2 ou mesmo um risco na superfície do sedimento. Pode passar o seguinte. Quando esse trabalho foi escrito no Congresso, nós tínhamos um material inicial que nos permitiu essa interpretação, mas atualmente nós temos material muito interessante, procedente inclusive de outras localidades da formação Irati, de outros estados, e dentre elas esta curiosa aqui, aonde apresenta uma curvatura, que aqui é interpretada como sendo no processo de impulso do membro locomotor posterior e a abertura dos dedos, dos dígitos, até o limite máximo da membrana interdigital, de forma então que a pegada poderia se abrindo, deixando um ângulo de abertura entre os dígitos nessa curvatura. Bem, os mesaurídeos são os únicos vertebrados tetrápodes conhecidos tanto para a formação Irati quanto para a formação White Hill na África. E, indiscutivelmente, a literatura apresenta uma série de características que são atribuídas que atribuem a esse animal o hábito aquático, né? Tanto a morfologia como as dimensões corporais dos apêndices locomotores dos mesaurídeos são perfeitamente compatíveis com essas pegadas aqui. Provavelmente animais entre 40 e 80 centímetros de comprimento, o que cabe tranquilamente às 3 espécies que são atribuídas aos mesaurídeos, os 3 gêneros, Brasilossauros, Mesossauros e Stereosteron. Pode passar o seguinte, por favor. Bom, essas pegadas são aqui interpretadas como marcas de arraste de dedos produzidas pelos mesaurídeos em seminatação dentro da coluna d'água. Ao deslocar, o animal tocaria o fundo e produziria pequenos impulsos, então permaneceria durante algum tempo sobre o fundo, mas esse deslocamento, o distanciamento da base, produziria então uma modificação nessa pegada, ou seja, no número de dedos que ela apresentaria. Nesse caso, trata-se da primeira ocorrência de quinofósseis atribuídos a tetrápodes na formação Irati e o primeiro registro de pegadas de mesosaurídeo para essa formação. Esses quinofósseis constituem a primeira evidência direta, inclusive, da atividade de natação entre os mesosaurídeos. Acho que é o último, né? Obrigado. Nós temos 1 minuto para perguntas. Por favor. Você tem alguma ideia da profundidade da água naquela época? Desculpe. Provavelmente existem evidências de um outro tipo de réptil no contexto, em São Paulo nós chamamos Irati corumbataí. Infelizmente o Leonardo não está aqui para comentar a respeito,
Mas é um nível estratigráfico transicional em São Paulo entre o final da sequência membro assistência e base do que nós chamamos de formação Corumbataí. É um nível que apresenta mesossauros, mas também evidências osteológicas de um outro réptil. Tá? Aparentemente, as suas pegadas vieram do membro assistência apenas, né? Ok. Tá, obrigado. Em que características morfológicas está sendo atribuído a um outro grupo de tetrápoda e não mesossauro? Mas e que diferenças, basicamente? Essa é para isso, para depois ficar discutindo na mesa do bar. Eu vou assumir por um minuto aqui o local do Michel aqui. Então agora seria o próximo trabalho, pegadas de paleotetrápodes em seções verticais. O exemplo da formação Guará, Jurássica Superior, Rio Grande do Sul, Brasil. Os autores, Clayton M.S. Scherer, Sérgio Leandro Schultz, Michel Ross, Edward Nets Kichlat. Bom, o próximo slide eu vou passar. A formação Guará é uma das últimas unidades litossatigráficas que foi mapeada no Rio Grande do Sul. Ela foi recém-proposta em 1999 por Scherer e Lavina e ocorre aqui na região oeste do estado, né? Em volta aqui do escudo sul-grandense, que é a nossa unidade mais antiga, né? Todas essas cores aqui representam as rochas da Bacia do Paraná, no Rio Grande do Sul. Né? Então, a formação Guará, próximo. Ela é interpretada basicamente como sendo flúvio eólico, quer dizer, basicamente flúvio eólico, porque ao longo, né, do gradiente oeste para leste, né, ela se torna cada vez mais árido e cada vez mais eólico. Né? Mas junto à fronteira a gente ainda tem alguns pacotes fluviais intercalados. Né? Próximo slide. Essa representação aqui é uma carta cronoestratigráfica, como a gente está imaginando que seja o nosso Triássico Jurássico atualmente. Né? Então, aqui embaixo a formação Sangre do Cabral, do início do Triássico inferior. Né? Aqui um pacote isolado no Mesotriássico, que é a formação Santa Maria e a formação Caturita. E a formação Guará aqui no Jurássico Superior, né? Sobreposto pelos arenitos da formação Botucatu. Né? Bom, os mapeamentos de detalhe, próximo slide. Os mapeamentos de detalhe têm revelado afloramentos novos nessa região aí da fronteira oeste do Rio Grande do Sul. Né? E essa é a cara então, da formação Guará, passa o próximo. Basicamente areias finas a médias, com marcante bimodalidade, que é interpretado então como areia eólica. E agora pode desligar que eu vou... Onde é que liga? O slide foi pedido, a gente teve que fazer uma transparência aqui de emergência. Né? Então, esse afloramento que eu mostrei no slide anterior está sendo reproduzido aqui. Né? Então, basicamente, um conjunto de estratos, camadas tabulares, com laminações aí milimétricas, né? Com cruzadas cavalgantes subcríticas. Né? E esse conjunto está sendo interpretado como depósitos de interdunas.
Né? Bom, e aparece, né, em um dos limites de acamadamento, né, uma feição deformacional. Né? Uma feição deformacional, que aqui embaixo está ampliada, né, uma série de depressões, mais ou menos de igual espaçamento, né, rompendo a estrutura eólica e sendo preenchida pelo mesmo material, né, eólico, as mesmas areias eólicas. Então, aqui, 1, 2, 3, 4, 5 dessas estruturas que nós vamos agora dar uma olhada mais de perto nelas. Essa primeira dessas estruturas, né, aqui está o acamadamento, essa aqui é a estrutura deformacional, né, sendo preenchido pela mesma areia eólica, só que num padrão bastante caótico. Né. O próximo, uma vista mais de perto, né, aqui o plano de acamadamento e a estrutura deformacional preenchida com areia eólica. Essas estruturas têm na faixa de 20 a 30 centímetros aqui de largura, né, e 10 a 20 centímetros, 25 centímetros de comprimento. Próximo. Uma outra vista, aqui a segunda daquelas deformações, já está aqui assim. Próximo slide. A terceira estrutura, aqui, a quarta aqui assim. Né? Próximo. Aqui onde está a bússola, o plano de acomodamento, né? E aqui está a estrutura. Né? Passo o próximo. Uma vista mais de perto, né? Perfeitamente delineado a estrutura deformacional, né? Com areia eólica preenchendo ela. Acho que... Bom, e como bons sedimentólogos que nós somos, né, o Clayton Scherer, que é o primeiro autor, ele é estratígrafo, eu sou estratígrafo e itafônomo. Então a gente começou a pensar o que poderia ser isso. Né? A princípio a gente pensou em estrutura do tipo DISH, uma estrutura de escape de fluidos, né? Alguma estrutura de escorregamento de frente de duna, alguma coisa mecânica. Né? Mas o fato de isso ocorrer exatamente no plano de acamadamento, né, de uma face que a gente interpreta como interduna, né, o fato de ser regularmente espaçado, 2 metros entre uma estrutura e outra, né, e o fato da profundidade da laguna também ser razoavelmente constante, né, nos leva a interpretar isso então como pegadas. Né, e a gente começou a pesquisar que tipo de pegadas poderiam ser essas e, né, em função dessa formação Guará ser lateralmente correlacionável com a formação Taquarembó do Uruguai, né, a parte inferior do Taquarembó, né, onde tem uma tal funcional de saurópodes. Né, então, algum desses animais que os uruguaios conhecem e descrevem, né, deve ter feito esse tipo de marca. Então, esse estudo está recém em oceanismo, né, mas a gente resolveu apresentar ele aqui porque é uma coisa extremamente rara, né? A gente pesquisou na literatura, só achamos um único trabalho que foi publicado na revista Palaios em 86, mostrando estruturas biogênicas, né, pegadas em um corte vertical, né? A maior parte das vezes a gente acha ele em planta, né? E a gente resolveu então apresentar isso aqui para vocês. Tá? Obrigado. Algum questionamento, perguntas, professor Michel? Temos 2 minutos. Bom, em função dessa palestra às 10h30, que na verdade é um pôster, né, nós agora vamos emendar novamente no horário correto, né, 10h45, falta 1 minuto. O próximo trabalho seria então Coprólitos da Laje do Coringa, Ilha do Cajual, Maranhão, Formação Itapecuru, da Bacia de São Luís, Cretáceo Superior.
Os autores são Figueiredo Souto, Medeiros e Souza Carvalho. Agora não sei quem vai apresentar. Apresentado pelo Paulo Roberto de Figueiredo Souto. Boa noite a todos aqui presentes, né, no encontro. Esse trabalho está sendo desenvolvido em parceria entre a Universidade Federal do Rio de Janeiro e a Universidade Federal do Maranhão. E, no caso ali, sou eu e o professor Ismar, na Universidade Federal do Rio, e Manuel Fredo Medeiros, da Universidade Federal do Maranhão, com a colaboração dos alunos de graduação também da Universidade Federal do Maranhão, a quem eu devo grande agradecimento pelo trabalho de coleta de campo nessa região. Bom, o tema do trabalho, vocês podem ver que existe uma mudança aí, formação Alcântara, né? Porque quando esse trabalho estava ainda em vias de ser fechado, ainda não se tinha definido a divisão, né, da formação Itapecuru, né, que passou a ser uma categoria de grupo Itapecuru, e Alcântara passou a ser a formação correspondente ao local do afloramento onde foi coletado esses coprólitos. Não, está errado. Não, está bem depois. Acho que botaram ao contrário. Deixa eu ver aqui só um pouquinho. Não, esse aqui é o último. Esse que é o primeiro, na verdade esse teria que estar aqui no buraco aqui no meio. Tá. Tudo bem, põe assim e depois a gente vê isso. Tá, pode passar. O próximo. Tá, isso é uma visão do afloramento, né? Numa laje de 4 hectares, constitui um bone bed, e a região desse afloramento corresponde à bacia de São Luís, no norte do litoral do território brasileiro, né? Nesse quadrado em vermelho está localizado a laje, nessa parte aqui. Onde é que está a caneta? Só um instantinho, onde é que está essa caneta aqui? Nesse ponto aqui, mais ou menos, tá? Isso aqui é a Ilha do Cajual, e essa laje, como vocês estão vendo aqui no slide, tá? Mostra como é que é esse bone bed. São 4 hectares de vários fragmentos, desde vegetais, de animais, de animais invertebrados, vertebrados, tudo espalhado nessa montoeira de clastres que vocês estão observando aí. Pode passar o próximo. Aqui tem um detalhe, né, do afloramento em perfil, né, essa extensão da laje aqui, tem uma transparência aqui que eu posso mostrar para vocês, que mostra a vista em plano dessa laje. Aqui está a laje, nessa parte da laje que dá de frente para o mar, tem o igarapé mais aqui é o trecho que dá para o continente, para a parte de terra firme da ilha, né? Bom, aqui tem uma grande problemática, porque, como vocês estão vendo, ela sofre uma forte ação da maré, e a coleta tem que ser rápida, né, e bem detalhada, porque se você passar por algum material e não for percebido, ele pode não estar mais depois no mesmo local, devido a um próprio movimento da maré. A variação de maré nesse local chega até 8 metros, tá? E é um trabalho que tem que ser rapidamente feito, porque senão a pessoa fica em condições realmente impossibilitadas de trabalhar. Os coprólitos, na verdade, estão dispersos ao longo dessa laje toda, tá? Sem nenhuma preferência, tá? E, embora o trabalho tenha iniciado desde 1994, até então ninguém tinha identificado a ocorrência dos coprólitos nessa laje. Bom, a formação Alcântara, né, corresponde ao Neoalbiano até o Eocenomaniano, tá?
Essa parte aqui tem mais ou menos 93 milhões, 98 milhões de anos, a 93, tá? Nessa faixa aqui, é formada por um arenito fino acetoso, né? Que constitui a laje do Cajual. Bom, a mostrar os primeiros coprólitos. Pode passar o seguinte. Isso aqui é a equipe de coleta, né? Que ajudou os alunos da Universidade Federal do Maranhão e alguns auxiliares aí no lado de baixo e aqui à direita, né? Esses aqui são os alunos, eu aqui liderando o grupo. Pode passar o próximo. Essa é a condição com que você encontra os coprólitos na laje, tá? Eles estão sempre associados com fragmentos de ossos, de dentes, né? E que até então não tinha sido identificado como tal. Pode passar o próximo. Bom, as formas predominantes, né, da laje constituem formas ovoides, formas cilíndricas, espiraladas e cônicas, né? Eu teria aqui que precisar de mais, talvez uns 60 minutos para esclarecer melhor esses detalhes da morfologia, mas como nosso tempo é muito curto, eu vou mostrar. Essa é uma amostra ovoide que você nota que ela está bem alterada, justamente porque esse material, além de não ser do próprio local autóctone, né, ele é alóctone e parautóctone, e ele sofre ainda a agressão dos próprios organismos incrustantes que atacam esse material por causa da fonte de fosfato que ele apresenta no seu interior. Pode passar o próximo. Essa é uma forma ovoide. A maioria dos exemplares das amostras se apresentam sempre quebradas justamente por causa dessa condição de transporte em que eles foram produzidos. Provavelmente eles foram produzidos numa outra área e foram sendo gradualmente transportados para esse bone bed. Acredito que não de uma vez, isso deve ter levado um longo tempo, né, até se acumular nesse local. Pode passar. Essa é uma forma grande, né, um pouco mais de 10 centímetros. Esse aqui é um coprólito de herbívoro. A maioria das formas ovoides estão associadas a dinossauros herbívoros encontrados na laje, né? Grandes saurópodes. Pode passar. Essa é uma visão lateral, inclusive isso é um diagnóstico para excrementos de herbívoro, essa carapaça que se forma por causa da celulose, né? E aqui a parte interna mais plástica, uma consistência mais friável. Então, isso é uma característica muito comum em formas, inclusive esse coprólito é muito semelhante aos de saurópodes encontrados na Índia. Pode passar? Se eu não me engano, é formação Mallet. Isso aqui é uma forma, essa é uma forma em domo, também incluída no grupo da animais de dieta herbívora. Aqui você tem uma terminação, uma extremidade que nós chamamos em pino, só que ela caiu por causa da plasticidade do material quando o animal produziu. Pode passar a próxima? Uma outra forma forte, pode passar? Tá bem, pode passar. Bom, aí entramos nas formas espiraladas associadas aos peixes, principalmente malsônia, encontrado também nesse afloramento em quantidade, malsônias de tamanhos consideráveis, tá? E tem muitas formas espiraladas nesse afloramento. Pode passar o... Tá, aqui uma outra forma espiralada. Próximo. Vocês podem notar que é difícil. Essa aqui é o espiralamento, mas no caso aqui ficou comprimido, então é como se fosse uma vista superficial do espiralamento, né? Ele está achatado como se fosse uma moeda. Tá? Pode passar. Isso é devido ao espiral que existia no trato digestivo do animal, do peixe cartilaginoso. Aqui é uma forma cônica, vocês notam as dobras que o excremento apresentava ainda quando foi produzido, ficaram preservadas. Essa forma posso considerar praticamente inteira, né? Com os dois lados, as duas extremidades preservadas. Pode passar. Também uma forma cônica. E uma coisa interessante que eu tenho observado é que os excrementos produzidos por organismos, né, principalmente vertebrados em ambiente aquático, sofrem uma pequena esmagamento, se tornando um pouco achatado. Pode passar. Ela, na próxima, acho que tem ela em perfil. Está vendo como é que ela fica? Ó? Nós temos aqui aquela extremidade em pino que eu falei, só que ela sofreu uma flexura para cima da própria corpo da amostra, né? Aqui ela sofreu uma quebra, mas o que mostra que são produzidos por organismos marinhos, essas formas. Pode passar? Essa aqui é uma outra forma cônica, um pouco achatada também, só que só foi vista de frente. Vocês podem notar que os tamanhos são... mas também aparecem formas pequenas. Outra forma cônica.
quebrada ali na extremidade. Aqui, ó, novamente, sempre só se encontra uma das extremidades preservadas, o que indica, né, exatamente uma ação diagenética, né, e tafonômica no transporte desse material. Pode passar. Tá? Aqui também ela está quebrada, é uma forma cônica, que também foi quebrada por ser uma parte mais delgada. Aqui nós temos as impressões de musculatura do animal na hora da evacuação. Pode passar. Aqui, essa é uma forma que eu atribuo a algum tipo de crocodilo, claro, o tamanho dela deve ter sido um pouco maior, mas ela foi preservada até esse tamanho. Nós temos aqui a curvatura, né, muito típica, e aqui nós temos um abaloamento que aqui na foto não dá para se observar, que é comum em excrementos de crocodilo do mundo inteiro que tem sido encontrado. Pode. Uma forma cilíndrica, aqui já entra as formas cilíndricas também quebrada aqui na extremidade, nas duas extremidades, inclusive. Bom, aí tem as formas menores, tá? Essas aqui são formas bem pequenas, e realmente é aquilo, quer dizer, se as maiores, durante quase 5, 6 anos, ninguém conseguiu perceber, imagina essas aqui que tem quase 1 centímetro. Então, realmente, quando a pessoa faz um trabalho de campo, se puder constituir uma equipe multidisciplinar para ir com pessoas de diferentes enfoques, é importante, porque alguns materiais que uma pessoa que está buscando dentes, não vai observar que existe, ou que está buscando ossos, né? Então isso é muito importante, essa multidisciplinaridade em trabalho de campo. Pode ir. Uma forma também, essas formas menores, né, eu associo a lepidóides, a pequenos peixes que até o momento ainda não estão sendo encontrados, né, os vestígios de dentes e vértebras, ossos de vértebra, mas até agora não foram classificados, mas de pequenos peixes que são encontrados nessa formação. Pode ir. Essa aqui é uma outra forma também pequena, cilíndrica. Pode passar o próximo? Bom, isso aqui foi o que eu falei, só comparando aquele efeito que tem dos organismos marinhos, né? Isso aqui são coprólitos de peixes do cartilaginoso do Texas. Isso é uma vista de frente, passa o próximo. E vamos notar que algumas formas, essa aqui ainda se preservou, né? Mas algumas formas estão achatadas também. Então isso tem sido um padrão que tem sido observado. Tá ok. O próximo, por favor. Bom, essa aqui é a matriz, né, de fosfato que eu falei para vocês, que inclusive os organismos atuais incrustantes aproveitam para se alimentar, né, essa parte branca, e aqui é a camada que restou da parte externa, né. Pode ir para o próximo? Bom, só pode ir. Bem, então, pode pagar. Bom, então o que eu concluí desse... Foram feitas algumas análises, né, estatísticas desse material. E quanto à variação de comprimento, o que pode ser observado? Que, quanto ao comprimento, houve uma pouca variação, tá? A faixa de variação foi bem pequena para todos os tipos encontrados, ovoides, cilíndricos, espiralados ou cônicos. Enquanto a espessura, né, mostra-se uma dispersão mais homogênea, tá? Justamente o que confirma a variedade dessa biota, né? Porque vocês sabem que diferentes organismos têm uma tolerância de elasticidade do tubo digestivo de acordo com o seu tamanho. Então, isso aqui corresponde ao que estava sendo esperado ser achado. Bom, o comprimento, claro, fica prejudicado justamente por causa desse detalhe que eu comentei, né? A constante quebra, remobilização desse material ao longo do tempo. Quanto às análises de difratometria, né, conforme foi apresentado pela tese do professor Manuel, ficou confirmado que o sedimento domina a presença de guetita e quartzo, tá, marcados em spots verdes e amarelos, e nos coprólitos a diferenciação na presença de fluorapatita dominando e um pouco da goetita que, claro, né, impregnou um pouco do material. Bem, deixa eu ver aqui. Quanto às análises de fluorescência de raio-x, tá, tanto do sedimento como de 3 amostras analisadas, né, nós vemos aqui que, eu não sei se sou eu que estou colocando torto ou se a parede é que está atrapalhando. Mas aqui nós notamos que tanto o sedimento como as 3 amostras apresentam uma impregnação grande de cálcio. No entanto, quando nós chegamos aqui na presença de silício e fósforo, nós vemos que as amostras de coprólitos apresentam um pico maior e somente o sedimento apresenta esse grande pico de silício, provavelmente não, por causa da presença
da sílica, né, do silício que tem no sedimento. Né. Bom, aqui embaixo foi feita ainda uma comparação quanto à densidade do material, o que mostra que, independente do tipo de sedimento, independente da idade do material, os coprólitos, tanto de Pinheiros, que é de Triássico, do Cajual, né, do Cretáceo, e de Itaboraí, que é do Pleistoceno, apresentam uma tendência num ranger mais ou menos aproximado de 0,9 até 2,9, tá? O que pode começar a ser um bom indicador, visto que não tem nenhum trabalho nesse sentido e que, ao longo dos meus trabalhos de campo que eu tenho feito, tem chegado a essa observação. Porque muitas pessoas tendem a considerar, mas foi depositado material num local rico em guetita ou rico em cálcio, em carbonato, vai apresentar uma densidade diferente. Não, os coprólitos apresentam uma tendência a se manter independente da época em que foram produzidos. Para finalizar, eu fiz um rápido ensaio aqui. Tem as análises... Conclua, por favor. Já estou concluindo. As análises foram feitas sessões de lâminas delgadas, tá? Em que foi confirmado a presença da professora Marília Regali, inclusive estudou um palinomorfo, aqui no caso é o Classopolis equinatus, tá? Uma das amostras que foi feita lá na próxima, por favor. Tá, isso aqui é um corte, é uma aproximação em 1000 vezes. O próximo. Um fragmento que cria, ou seja, um fragmento vegetal visto de perfil, próximo. E aquele visto de frente, nós vemos aqui os vasos, né, do lenho, que ficaram preservados. Isso é um coprólito de uma forma ovoide, né, de um herbívoro, confirmando a origem. Esse é um fragmento que eu atribuo ser de algum tipo de crustáceo, como eu encontrei em alguns coprólitos do Araripe. Esse é um detalhe muito importante. Eu custei um tempo a identificar esse tipo de estrutura, porque se refere à ganoína existente em escamas de lepidotes. Tá? Isso seria, na vista, um corte transversal da ganoína, você vê exatamente esse tipo de arranjo. Tá? Então, esse coprólito é de uma forma cilíndrica, exatamente confirmando a presença de uma dieta carnívora, né, do animal ou onívora. Pode... Tá? Bom, essas estruturas aqui ainda não consegui chegar a uma conclusão, pode passar o próximo, mas é riquíssima essa amostra, apresentando essas estruturas circulares bem definidas. Vou ter que fazer algumas lâminas para poder definir realmente que tipo de estrutura seria essa. Próximo. Isso aqui também é um palinomorfo, é um palinomorfo quitinoso, é um vestígio de um palinomorfo chamado quitinoso, tá? Que foi apresentado no trabalho da Elizabeth Pedrão. Ela confirma também lá na bacia do Maranhão esse palinomorfo. Você deixa só uma transparência, Michel? A última. Vamos lá. Tá, isso aqui é só para fechar o trabalho, eu tentei relacionar as formas encontradas com o tipo de paleofauna presente na laje do Cajual, né? Essas formas cilíndricas estariam associadas a dinossauros carnívoros, né? As formas ovoides a dinossauros herbívoros. Essas formas, com essas formações de depressão, né, de impactação numa das extremidades, a crocodilomorfos. Quelônios, que até então não tinha sido confirmado, mas agora foi, e eu já estava determinando como quelônio essas amostras cônicas, e realmente, graças a Deus, agora estão encontrando o resto de quelônios lá. Essa aqui seria associada a um plesiosauro, mas até agora só foi encontrado um e não nesse local, nesse ponto, nesse afloramento especificamente. Por isso que eu botei uma interrogação. E as duas últimas formas associadas a peixes. Obrigado a todos pela atenção. Nós não temos tempo para perguntas. O próximo trabalho, as ignoespécies de Arthropicus hall 1852 e suas ocorrências no Siluriano Devoniano das bacias do Amazonas e Paraná. Siqueira Fernandes, Borges e Carvalho. Apresentado por Siqueira Fernandes. E por favor, 10 minutos, porque senão nós vamos sair daqui muito tarde. Vamos tentar manter a cronograma. Primeiro slide, por favor. Poderia desligar as luzes, por favor?
O presente trabalho, na realidade, é o resultado de uma pesquisa que vem sendo realizada pelo grupo do Museu Nacional e também da Estudos de Geociências, sempre tentando levar adiante os estudos de ichnologia de invertebrados. Tá? Vou desligar essa luz, por gentileza. O nosso objetivo, durante algum tempo, já há alguns anos, tem sido o estudo de iquinofósseis do Ordoviciano, Siluriano e Devoniano. E entre as formas encontradas, destaca-se o iquinogênero Arthrophycus, né? E não ocorre no nosso Ordoviciano, mas tem ocorrências em camadas tanto silurianas como devonianas brasileiras. Por favor. Na verdade, o que vem a ser o iquinogênero Arthrophycus, né? Ele corresponde a uma série de tubos ou escavações que intraestratais, geralmente tomando uma posição paralela à estratificação, e uma das características é que nas suas paredes, nas paredes dos preenchimentos, você vai observar uma série de anelações típicas, características exclusivas desse tipo de iquinogênio, desse tipo de forma. E, além disso, além dessa característica do costelamento, anelação transversal aos tubos, você tem, geralmente ao final de um tubo, você pode ter uma série de tubos que partem do mesmo ponto sob a forma, por exemplo, de cachos, como se estivesse fazendo um leque ou um cacho. O iquinogênero, na verdade, ele tem uma distribuição que vem do Cambriano ao Devoniano. Algumas ocorrências acima dessa idade são consideradas duvidosas na literatura, tá? E o produtor desse tipo de estrutura seria um organismo vermiforme, cuja identificação mais apropriada torna-se extremamente difícil face a esse organismo nunca ser encontrado associado às formas. O iquinogênero Arthrophycus foi durante muito tempo considerado uma forma monoiquinoespecífica, ou seja, só era representado pela iquinoespécie Arthrophycus alleganiensis, tá? E assim permaneceu. Uma outra tentativa de apresentar outras iquinoespécies não surtiram resultado porque os dados não foram realmente conclusivos. Recentemente, o Adolf Seilacker, ele fez então um trabalho em que ele faz uma revisão do material de Arthrophycus no mundo, de várias partes do mundo, da África, Estados Unidos e outros pontos, então ele determinou a existência de 3 iquinoespécies: Arthrophycus alleganiensis, que já existia, o Arthrophycus lateralis e o Arthrophycus linearis. O nosso objetivo neste trabalho é exatamente utilizar essa classificação bastante recente, é de 2000, de um trabalho publicado em 2000, no Seilacker, e tentar adaptar para as ocorrências brasileiras. Próximo, por favor. Eu vou pular um pouco esse histórico, porque senão vai ficar muito longo e vai passar do tempo. Apenas para mostrar que, na realidade, essa estrutura era considerada inicialmente como sendo um fóssil de alga e, posteriormente, é que veio a ser identificada, na realidade, como sendo uma forma produzida por um organismo vermiforme. O aspecto mais interessante aí é a ocorrência dele na formação Medina, né, lá da Niágara, e que é de idade siluriana inferior. Isso tem importância extremamente grande quando a gente vai observar a primeira ocorrência, as ocorrências brasileiras. O próximo, por favor. Novamente, aqui mostra exatamente que Arthrophycus foi o termo que prevaleceu. Ele se manteve, inclusive, com a espécie Arthrophycus alleganiensis, foi a espécie que sempre foi aceita. Outro nome, como já aparece na literatura, Arthrophycus arlani, não é considerado, caiu em sinonímia de Arthrophycus alleganiensis e assim permaneceu. Até que, então, Seilacker criou umas novas equinoespécies, que são a linearis e a lateralis, somando-se, então, a alleganiensis já existente. Próximo, por gentileza. No caso do Brasil, sendo bem rápido, os primeiros a citar a presença de Arthrophycus em território brasileiro foi inicialmente Derby, em seguida o Clark,
que o fizeram para o material do grupo Trombetas. Na ocasião, era a formação Trombetas lá na bacia do Amazonas, lá no estado do Pará. Tá? Bom, o Atrofículos na época, justamente como ele ocorria lá na formação Medina, que era a idade siluriana inferior, foi então possível datar também o Trombetas como siluriano inferior. Então o iquinofósforo foi utilizado nesse sentido. Em seguida, e até então o Atrofículos só era reconhecido dessa região. Até que em 1981, Marlene Popp e a Maria do Bujac, eles fizeram um trabalho na formação Vila Maria da Bacia do Paraná, lá na localidade do Córrego do Brejão, onde identificaram então a presença de Atrofículos aleganienses, e com isso foi possível datar a formação Vila Maria como siluriano inferior, landaveriano, que posteriormente foi confirmado através de estudos de palinologia. Tá bom? Bem, em seguida, começaram então, a partir desse momento, começaram a aparecer outros registros de atrofículos na Bacia do Paraná. Né? Não estava mais, estão ficando só restrito ao problema do Córrego do Brejão, lá em Goiás. Então passamos a encontrar, por exemplo, também em São Lourenço de Fátima, próximo a Rondonópolis, outra, no Mato Grosso. Também na Chapada dos Guimarães, quando houve um registro equivocado para a formação Altogaço, posteriormente os próprios autores corrigiram esse erro, indicando que na realidade os sedimentos tratavam-se da formação Vila Maria. Tá? Depois Nogueira, Truquembrot Soares também fizeram um novo registro também de atrofículos para o grupo Trombetas, já especificando na sua nova divisão, no caso a formação Inhamundá, né? E depois, posteriormente, o mais recente registro que foi feito por Fernandes Borg Moreira em 2000, e a presença de atrofículos aleganienses então na formação Furnas, que já então de idade devoniana e não siluriana. Então o atrofículos, que era sempre utilizado para datar a camada siluriana no Brasil, também é preciso saber que ele ocorre também em camadas de idade devoniana. Mas aí é que surgiu o problema. Nós sempre desconfiávamos que havia uma diferença morfológica entre as formas encontradas. Só não tínhamos dados nem subsídios para realmente transformar o atrofículos em 3 espécies, né, o aleganiense. Então mantínhamos sempre a classificação de atrofículos aleganienses. Mas havia essa desconfiança, havia uma diferença de forma que a gente não sabia explicar. Podia ser apenas um problema de ambiente, então não caberia, por causa disso, ficar classificando com formas diferentes, com iquinoespécies diferentes. Até que veio o trabalho de Seilac e nós então fizemos essa adaptação. Próximo, por favor. Bem, o atrofículos das 3 espécies, o atrofículo aleganiense, ele caracteriza-se mesmo por aquelas escavações em feixes ou cachos. Então, você tem os tubos contínuos e depois sempre esses feixes de escavações que aparecem muito sob a forma, então, de cacho. De acordo com Seilac, ele seria realmente do siluriano inferior. Então, tem ocorrência nos Estados Unidos, Argentina, norte da África e, é claro, ocorrência no Brasil. E, não sei porquê, o Seilac ele esqueceu. Não havia citação nenhuma das ocorrências brasileiras, embora vinha desde o século XIX. Outro, por favor. No caso do Brasil, o atrofículos aleganiense, então, as formas dessa equinoespécie são da Bacia do Amazonas, onde ocorre no grupo Trombetas, aquelas formas do Trombetas são todas aleganienses, e na Bacia do Paraná ocorre na formação Vila Maria. Nós vamos ver que na Vila Maria, então, existem duas. A gente atribui a presença do aleganiense e da outra forma, que é o lineares. Entre as localidades, você tem as localidades do estado do Pará, que é o grupo Trombetas, e no estado do Amazonas também, Presidente Figueiredo, e depois essas localidades todas de Mato Grosso, São Lourenço, Fátima, Morro do Ranchão, Chapada de Guimarães, que são então da formação Vila Maria. Tudo bem. Próximo, rápido, por favor. Aqui é uma imagem de como aparece o atrofículos aleganiense em forma de cacho. Tá? Outra, por favor. Também outro exemplar de aleganienses. Outro, por favor. Esses são do grupo Trombetas. Aqui uma outra amostra, mostrando típico, né, essa típica caracterização do cacho. Outra, por favor.
Outra forma do rio Tapajós também em forma de cacho. Reparem bem no costelamento existente sempre entre em todas essas escavações. A próxima, por favor. Outro, por favor, repetição. Aqui a localidade de São Lourenço de Fátima, é difícil o afloramento, mas justamente nesse material que já estava meio desmanchado, você encontrava inúmeros fragmentos, outro, por favor, onde então podia se ver claramente a presença do Artropicus. Tá? Como aí está fragmentado, a gente acredita que essas formas sejam de Artropicus aleganienses. Outro. A mesma não ficou muito boa, essa fotografia também seria, não está bem claro. Outro, lá de São Lourenço Fátima, outro, por favor. Aqui é o Morro do Ranchão, em Mato Grosso, onde você vai ter as camadas do Vila Maria e depois em cima você vai ter outras camadas devonianas. Outro, por favor. Aqui, justamente, lá na base, nas camadas do Vila Maria, no Morro do Ranchão, a gente encontra, então, as formas de Artropicus aleganiensis. Outro, por favor. O lineares, ao contrário do anterior, ele se caracteriza mais pela ausência de ramificação ou pouca ramificação, ou seja, você não observa os cachos e predomina então as formas mais contínuas, escavações mais contínuas, sempre com costelamento. Sua distribuição é um pouco maior, vai do Ordoviciano ao Siluriano inferior, várias ocorrências, tanto na África, quanto inclusive estado da Argentina, não sei porque ele não citou o Brasil, e também Estados Unidos. Outro, por favor. No caso do Brasil, então nós sabemos da sua existência na formação Vila Maria em duas localidades. Na localidade tipo da formação, que é no Morro da Mesa, município de Piranhas, Goiás, e também no Córrego do Brejão. Então aquelas formas descritas por Jacques Pop eram na realidade, seriam na realidade não aleganienses, mas sim lineares. Outro, por favor. Aqui o afloramento do Córrego do Brejão, justamente ali embaixo, o mato estava alto, e exatamente ali na altura do topo do mato é que tem uma cavidade na rocha, onde no topo você enxerga então os artropicos. Outra. Aqui, já para notar, essa foto seria em pé, que na realidade, isso você tem que ficar deitado para fotografar, está na base de uma camada de arenito, tá? A gente observa todas as escavações contínuas, paralelas de estratificação, e você praticamente não vê, então, os cachos característicos, né, do aleganiensis. Outro, por favor. Apenas para mostrar a posição em que fica na base da camada, e é assim que geralmente o Artropicus costuma aparecer, na base da camada. Outro, por favor. Aqui é a localidade tipo da formação Vila Maria. Outro, por favor. É o Morro da Mesa. Conclua, por favor. Já vou concluir. E aqui apenas mostrando a localidade. Infelizmente foi possível fotografar. Outro, por favor. Fechando então o Artropicus lateralis, que na realidade ele tem a forma de cacho, o tamanho é menor, só que o cacho, em vez de abrir em leque normalmente, ele abre lateralmente. Essa ocorrência, outro, por favor. Essa ocorrência, então, ela é a da formação Furnas. Então, aquela ocorrência que Fernandes, Borg e Moreira fizeram para a formação Furnas, na verdade, corresponde ao Artropicus lateralis e não ao Artropicus aleganiensis. E ocorre na localidade de Sítio Cercado, lá no estado do Paraná. É claro que, não sei se tem outro aí. Aí, apenas mostrando, então, as amostras de Artropicus lateralis, que ocorre lá na formação Furnas. Outra, tem mais uma? É só, dá para ver bem caracteristicamente o costelamento. São formas, inclusive, bem menores em dimensões do que as formas conhecidas. Fechando, então, a ideia do nosso trabalho é apenas tentar situar essa classificação apresentada por Salaker para essas formações brasileiras, tentando uma adaptação, mas faltam ainda novos dados, porque uma das características dessas ignoespécies é você observar progradação ou não, mas em cortes. Teríamos que cortar os exemplares para poder chegar a uma maior conclusão. Mas a forma geral já dá para se fazer esse tipo de associação. Eu agradeço a todos. Muito obrigado. Ok, obrigado, colega. Próximo, por favor.
Eu quero só lembrar os palestrantes que o tempo é de 10 minutos, tá? Em função do respeito que a gente deve aos organizadores e aos outros palestrantes, vamos tentar manter dentro dessa faixa, tá? Por favor. O próximo trabalho é ocorrência de ignogêneros rusofícos e paleodiction na formação Itaim, estado do Piauí, devoniano da bacia do Parnaíba. Os atores Agostinho, Siqueira Campos, Salles Viana, Campino e Valença. Vai ser apresentado... Vai ser apresentado pela primeira autora, Sônia Agostinho. Nosso trabalho, ocorrência dos equinotênios rusofílicos e paleodíctio na formação Itaim, estado do Piauí, devoniano da bacia do Parnaíba. Esse trabalho foi feito por mim, Sônia Agostinho, da UFPE, Dr. Antônio Carlos, Maria Somália, Fabiana, aluna da Universidade Federal de Pernambuco, e Lúcia Bafra, também do professor do Departamento de Geologia. Esse trabalho teve início a partir de uma visita a partir de um trabalho feito com relação à revisão dos equinofósseis descritos da formação Pimenteiras. Fizemos visita a esses afloramentos A bacia do Parnaíba, ela é uma bacia paleozoica. Situa-se na região, principalmente nordeste do Brasil, ocupa uma área de 600 mil quilômetros quadrados e abrange os estados do Piauí, Maranhão, Tocantins, Pará, Ceará e Bahia. Corresponde à sequência desde o Siluriano ao Cretáceo, ou seja, sequência Siluriana, Devoniana, Carbonífero e Cretáceo. Nosso trabalho foi, como falei, tendo em vista a visita aos afloramentos de Itainópolis. A sequência devoniana dessa formação, dessa bacia, tem como parte basal a formação Itaim, depois após a formação Pimenteira, Cabeças e Longar. A formação Itaim, sua litologia, um arenito fino, micáceo intercalados com folheiros. O ambiente é deltaico e plataformal, dominado por correntes. Os equinofósseis já registrados são os cólpicos piauienses de Kegel 66 e Spirophyton. O afloramento estudado foi de Itainópolis, na margem do rio Itaim, na entrada de Itainópolis, no Piauí. Este afloramento, onde foi já registrado esses equinofósseis, anteriormente havia sido descrito como membro Itaim da formação Pimenteiras. Os equinofósseis, o rusofílico equinóspio e o paleodíctio. O paleodíctio. Esse material ainda está sendo estudado por nós, embora tudo a leva a crer ser um paleodíctio. Ele tem rede de escavações orientadas paralelamente à estratificação horizontal. Sua distribuição estratigráfica é do Cambriano inferior ao Terciário. Classificação etológica, agriquínea. Anteriormente era descrito apenas como passíquinea. Hoje como pastagem e cultivo, que seria agriquínea. Organismo gerador, organismos escavadores
das interfaces de sedimentos arenosos e argilosos, equinofaces nereites e a toponomia endiquínea. Temos aí, pode ser observada as redes de escavações, os polígonos diagonais, mais uma amostra do mesmo equinofóssil. O equinogênio Rusoffico Hall, 1852. Escavações bilobadas, separadas por um sulco mediano de contorno oval. Às vezes apresentam-se lisas e às vezes com algumas estrias. Sua distribuição estratigráfica do Cambriano inferior ao Triássico superior. Cambriano inferior pré-trilobita. Classificação ecológica cubíquea, que é um equinofóssil ignito de repouso. Normalmente é gerado por trilobita ou outros artrópodes semelhantes. A equinoface scoina e cruziana. Sua toponomia é epirrelevo côncavo, epícnea, ou hiporrelevo convexo, epícnea. Pode ser observado aí a impressão de repouso do trilobita. Mais uma vez, esse contorno pode ser observado. A conclusão. O Rusoffico é um equinofóssil conhecido em camadas marinhas paleozoicas. Ele encontra-se arenito fino e micáceo. Sua presença indicaria um ambiente plataformal de águas rasas. Os aspectos ambientais da comunidade equinológica sugerem a equinofácie exclusiana. Que maravilha, nós temos tempo para perguntas. Alguma pergunta? Eu teria uma pergunta também para o Fernando, se você está aí ainda. Eu tenho acompanhado essa evolução da ichnologia assim, no país, né? Me interessa até porque a associação que eu estudo lá no Rio Grande do Sul tem muito, né, escólitos e tal, né? E eu queria saber de vocês o seguinte: como é que vocês estão vendo essa integração da ichnologia com a estratigrafia de sequências, né? O fatiamento dos pacotes sedimentários, digamos, a nível de quarta ordem, a nível de parasequências, né? Ou talvez chegando à quinta, né? E como é que vocês estão vendo assim, essa integração no sentido de que há um certo controle de um determinado tipo de icnogênero, icnofaces, em função se tu está perto de um limite de parasequências ou perto do máximo fluido, uma coisa desse tipo aí. Como é que vocês veem isso? No caso, eu sempre trabalhei mais com a parte taxonômica, mais descritiva propriamente dita dos equinofósseis, tá? É claro que a implicação deles em termos de equinofácie é extremamente importante, principalmente na estratigrafia de sequências. Quem tem trabalhado mais nesse sentido, inclusive lá no próprio Rio Grande do Sul, é a própria Renata Guimarães Neto, que talvez seja até a pessoa mais apropriada nesse sentido. É extremamente importante a utilização dos equinofósseis para auxiliar nas reconstituições. Não pode ser colocado de lado como foi durante tanto tempo. Então, eu não sei se eu estou conseguindo responder a sua pergunta, mas é importante e deve ser utilizado com frequência. Não, estou perguntando porque eu interesso por isso, né, de estar junto com o professor Simões, né, aplicando assim, cada vez mais a estratigrafia de sequências, claro, né, os seus conceitos e suas metodologias, né, na taxonomia. Né, é perfeitamente possível, auxilia bastante. Eu até aconselharia, nesse caso, até por uma questão de proximidade maior, fica mais fácil o contato, você conversar com a professora Renata e que creio que poderia se fazer com ela um bom trabalho nesse sentido. É a pessoa que está mais perto de vocês, inclusive. Não, eu digo lá do grupo de vocês, não tem um estatígrafo de ofício, assim? Nós, no Rio de Janeiro, é o Leonardo Borg, que trabalha com estratigrafia, é um excelente estatígrafo, e nós fazemos essa parte. Poderiam fazer, assim, essa integração. Poderíamos também ajudar, não teria problema. É uma tendência mundial, né? É o caso de sentar e conversar. Certo. Obrigado. Mais alguma pergunta? Nós temos 30 segundos. Pelo menos ninguém vai sair daqui dizendo que a sessão atrasou e todo mundo está com fome, então, né?
Então, eu vou chamar o próximo trabalho aqui, Taphonomy and Cyclostratigraphy as Integrated Tools in Paleo-Environmental Analysis. So, examples from the Paraná, Devonian and Araripe Cretaceous Peasants, Brasil. Os autores são Simões, Gilardi, Salles, Rodrigues e Leme. Vai ser apresentado pelo Renato Gilardi. Senhores, primeiro slide. Se pudesse apagar as luzes, por favor. Puxa tudo para fora e desliga o negócio aqui. Bem, então, tafonomia e estratigrafia de sequências como ferramentas integradoras em uma análise paleoambiental. Aqui nesse trabalho de hoje, alguns exemplos do Paraná, no Devoniano específico, e no Cretáceo, na Bacia do Araripe. Trabalho de Simões, eu, Gilardi, Salles, está mexendo no Araripe, e o Rodrigues e Lemes também estão mexendo no Devoniano da Bacia do Paraná. Na verdade, o grupo de Simões, que é constituído por esses integrantes, fazem parte de um apoio da FAPESP, né? Todos nós temos projetos da FAPESP, e estamos tentando integrar agora esses dois conceitos, né, na paleontologia. Próximo, por favor. Como muitos dos senhores sabem aqui, nas últimas décadas, o estudo de sequências revolucionou a análise estratigráfica. Paralelamente, entretanto, a paleontologia não trouxe muitos trabalhos utilizando desse arcabouço de sequências. Só mais recentemente, a gente está começando a prestar um pouco mais de atenção na estratigrafia de sequência no que pode ser retirado em dados paleontológicos, principalmente tafonômicos e paleoecológicos. Isso é importantíssimo porque alguns padrões históricos são examinados junto aos fenômenos preservacionais. E isso dá também uma certa predição do que a gente vai encontrar pela sequência em relação a características tafonômicas e paleoecológicas das concentrações fósseis. Hoje aqui eu vou dar 3 exemplos do nosso grupo que está trabalhando com isso. A gente está trabalhando com mais alguns exemplos também, inclusive com o professor Michel, no Paraná, e o professor Elvio Bossetti, da Estadual de Ponta Grossa. Mas hoje eu vou tratar dos trilobitas do Devoniano, dos conularídeos quinidários do Devoniano também, e das coquinas da Formação Santana da Bacia do Araripe. Enquanto os trilobitas e as coquinas estão num contexto mais de trato de sistema, num sistema mais de segunda ou terceira ordem, as conularídeos a gente está tratando um problema já em nível de parasequência, um contexto mais de quarta, quinta ordem. Próximo, por favor. Começando com os trilobitas, então, um primeiro estudo de caso, o Devoniano, da Bacia do Paraná, Formação Ponta Grossa, ela vai aflorar num curto espaço aqui no estado do Paraná e também no Mato Grosso, né? O meu exemplo de hoje está restrito ao material coletado no Paraná. Próximo. Isso aqui é uma contextualização de estratigrafia de sequência para a Bacia do Paraná nesse período devoniano, né? Esse silúrio devoniano, feito por Bergamaschi em 99. Ele identifica 6 sequências bem claras. E se fôssemos analisar em segunda ordem, a sequência A, que estaria no Furna, seria o trato sistema de mar baixo, e as sequências B, C, D, E e F seriam o trato sistema transgressivo com o máximo de inundação na sequência F. O meu exemplo, tanto de trilobitas como de conularídeos, o segundo, está restrito à sequência B, que litologicamente seria o membro de Jaguariaíva. Próximo, por favor. Essa é uma amostra do que a gente encontra em relação a sedimentos lá, são folheiros, são siltitos,
que a gente faz é uma coleta sistematizada por toda a sequência, tentando marcar bem os dados tafonômicos dos animais, assim como seu posicionamento dentro da sequência. Para nós é importantíssimo marcar as características dos animais tafonômicas e ecológicas pela sequência para análises posteriores. Próximo, por favor. Aqui, bem, não dá para ver, mas acreditem em mim, pelo amor de Deus, é a parte superior da sequência B. Aqui estaria o que a gente encontra de restos de trilobitas, não dá para ver mesmo, mas eu garanto para vocês que os restos completos de animais, ou seja, animais que teoricamente foram soterrados como vivos e não como mudas, estariam nessa porção superior da sequência. Próximo slide, por favor. Naquele outro slide anterior era de um grupo de trilobitas específicos chamados homolanotídeos. Aqui a parte mais inferior dessa sequência B, que pode ser dividida em algumas parasequências, mas faz referência a um trato sistema transgressivo no geral. A gente encontra restos completos também de calmonídeos, outro grupo de trilobitas, na porção basal dessa sequência. Então a gente tem dois grupos de trilobitas, os calmonídeos, que a gente encontra na porção mais basal do trato sistema, e o grupo de homolanotídeos, que a gente vai encontrar na porção mais superior desse trato sistema, próxima à superfície de inundação. O que a gente pode concluir, assim, a grosso modo, preliminarmente, em relação aos trilobitas devonianos? Primeiro, que tanto esses dois grupos, os calmonídeos como os homolanotídeos, hoje à tarde vou falar melhor sobre eles, eles não estão distribuídos randomicamente pela sequência. A gente vai ter alguns padrões. Primeiro, restos completos de homolanotídeos a gente vai encontrar, de calmonídeos, perdão, a gente vai encontrar na porção basal desse trato de sistema transgressivo. Enquanto restos completos de homolanotídeos na sua porção mais de topo, né? Trilobitas completos, eles estão ausentes em depósitos de sufocamento, depósitos obricionários. Eu vou mostrar isso para vocês no próximo caso, um depósito obricionário típico, no caso dos conularídeos. E esse padrão de preservação ele pode ser dado por vários fatores. Pode ser comportamental, pode ser dado por parâmetros ambientais, claro, no decorrer da mudança do trato de sistema vai mudando ambientalmente também as condições. E também a intensidade de bioturbação que esses sedimentos apresentam pode oferecer esse padrão de preservação. Próximo. Os conularídeos, que é o segundo caso que eu queria mostrar para vocês, são esses animais aqui, são quinidários, geralmente de forma, parece uma casquinha de sorvete, né? Próximo. Aqui também esses conularídeos sofrem uma coleta sistemática por todo o trato de sistema, só que nós... próximo, por favor. Nós observamos que esses conularídeos são encontrados em áreas específicas durante a sequência. Primeiro, eles são encontrados em dois pontos principais. Tá? E esses dois pontos principais estariam logo após a superfície de inundação de parasequências. O que a gente encontra? A gente encontra esses animais em posição de vida, e não só eles, como outros grupos também, como os periferídeos formando clusters, que é uma típica concentração de periferídeos, é aquela formada de clusters. Né? Esses animais não tinham fixação, eles se apoiavam lateralmente um ao outro, formando pequenos potes, né? Pequenas concentrações, os clusters. Típicas também de depósitos de sufocamento, ou brushing deposits. Próximo, por favor. Esses depósitos de obrucho, de sufocamento, eles são formados por eventos episódicos de tempestades abaixo do nível onda normal e de tempestade. O que acontece? O sedimento chega de uma vez só e sufoca toda a comunidade que está vivendo nesse ambiente. Próximo, por favor. Aqui uma demonstração do que a gente encontra. A gente pode encontrar conularídeos de várias maneiras, tanto em posição de vida, nesses dois casos aqui, como fora de posição de vida, ou seja, horizontal ao plano de acamamento. E o que a gente constatou é que eles estão próximos às superfícies de inundação. Pelo menos 20 horizontes de sufocamento são encontrados nesses animais. Próximo, por favor. Aquele era um ponto, esse outro ponto também, reparem, próximo ao topo de uma parasequência. Próximo.
O que acontece aqui, então? Além de eles estarem preferencialmente preservados esses dois intervalos distintos, a gente vai encontrar pelo menos 20 depósitos de sufocamento. E esses colunarios preservados em posição de vida estão mostrando o quê? Que foram soterrados abaixo de um nível de onda de tempestade abrupto, né? Abruptamente. Próximo. Para terminar, então, só para mostrar rapidamente, o terceiro caso é a da Bacia do Araripe, com as coquinas de lá. Próximo. A Formação Santana fica nessa posição aqui, desculpa, também não dá para ver direito. Próximo. O que acontece na Formação Santana? Esse é um perfil imposto de lá. A Formação Santana, em específico, a gente está trabalhando com o membro Romualdo. A Formação Santana tem um sistema, um posicionamento transgressivo e um posicionamento regressivo. O membro Romualdo estaria nessa porção regressiva do sistema. Próximo. Isso em segunda ordem, né? Mas em terceira ordem, se a gente for ver, dentro desse sistema regressivo, a gente tem variações do nível do mar. O que a gente está encontrando é que as coquinas, elas são geralmente, são potencialmente preservadas sobre condições de águas rasas em ambientes de alta energia. Isso é uma expressão típica de depósitos localizados no topo de parasequências. O topo de parasequências que vai mostrar essas condições ambientais, onde existem baixas taxas de sedimentação e altas taxas de destruição esquelética, né? Condições normais. Então, quando a gente for, isso já dá uma predição do que a gente pode encontrar em campo. Em porções, topos de parasequência são os locais ideais para nós encontrarmos coquinas típicas do membro Romualdo. Concluindo, então, próximo. Tafonomia e estratigrafia de sequências são essencialmente complementares nas análises paleoambientais. Isso a gente pode ver com o trabalho do professor Rose, do professor de Simões também, que eles vão apresentar ainda nesse congresso. Os padrões ambientais e ecológicos, eles têm uma certa predição usando essa abordagem, como a gente viu nesses três casos. E a posição vertical de algumas concentrações esqueléticas, depósitos de soterramento, elas podem ser também uma certa predição dentro das parasequências. Obrigado. Nós temos tempo para perguntas. O colega ali no escuro. Passa. No, quería saber si las superficies de máxima inundación las definieron solamente por la sedimentología o si también encontraron fósiles o ignofósiles, en cualquiera de los tres casos. Geoquímicos ele conseguiu marcar isso. A gente não consegue encontrar fóssil nenhum próximo a essa superfície máxima de inundação. A única coisa que a gente consegue encontrar são concreções esporadicamente, e dentro dessas concreções alguns orbiculoides e tal, mostrando essa superfície anóxica típica, né? Horizonte cuspirita, tudo refletindo aquela porção anóxica típica de superfície máxima de inundação. Eu vou fazer uma perguntinha. Vocês, claro, que conhecem o trabalho daqui do Banerjee, né, da Space of Parasequence and Top of Parasequence, coquinas e tal. Então, funciona o modelo, que na essência, assim, é o que vocês estão encontrando? Sim. Na verdade, as coquinas elas podem ser encontradas tanto no topo da parasequência, né, refletindo aquele ambiente mais raso, como também na base, mas aí seria mais uma condição de lag, né, eu acredito. Mas, preferencialmente, no caso do Alexandre, que está mexendo em Santana, ele está encontrando no topo das parasequências.
Perfeito. Mais alguma pergunta? Ok, obrigado. Vamos apresentar então aqui agora o último trabalho, né, desta manhã. The Taphonomic Tumbling Barrel, Design, Construction and Applications. Autores são Torello, Simões e Passos. Vai ser apresentado pela Fernanda Torello. Eu vou usar esse aqui, mais pro final eu vou usar essa transparência, tá? Põe primeiro. Bem, eu vou apresentar aqui para vocês alguns dados iniciais que a partir do projeto de doutoramento que eu estou desenvolvendo, sob a orientação do professor Marcelo Simões. E esse trabalho ele vai envolver, então, vocês vão conhecer agora, o tambor tafonômico, tá? Desde a construção de seu projeto, a construção do tambor propriamente dito, além das aplicações desse tambor tafonômico. Esse trabalho ele foi desenvolvido por Torello, Simões e Passos. Próximo. O tambor tafonômico, daqui a pouquinho eu vou mostrar ele para vocês conhecerem. Ele vai simular alguns processos de destruição pós-morte dos organismos, tá? São processos físicos. E vai auxiliar na determinação da natureza das concentrações. Próximo. Ele vai determinar quais restos esqueléticos vão ser mais propícios de serem preservados sob condições particulares, tá? Então, essa determinação vai apontar se pode haver ou não tendenciamento no registro fóssil a partir de destruição preferencial de restos esqueléticos. Próximo. Quais foram os objetivos iniciais do nosso trabalho? Né? Nós começamos a desenvolver esse tambor tafonômico a partir desses objetivos, que era comparar o decaimento da massa entre conchas calcíticas de bivalves e braquiópodes articulados, tá? Todos viventes, nós estamos usando animais viventes. E analisar a tolerância destas conchas a processos de destruição mecânica que são simulados por esse tambor tafonômico. Próximo. Na elaboração desse tambor tafonômico, nós tivemos vários problemas. Inicialmente, nós coletamos todos os dados que estavam dispersos nas publicações paleontológicas existentes. Encontramos 16 trabalhos em que este tambor foi utilizado. E observando e analisando detalhadamente todos esses artigos, nós levantamos várias questões relacionadas à configuração desse tambor tafonômico. Próximo. As questões principais que nós levantamos foram: qual o diâmetro mais apropriado desse tambor? Qual a velocidade de rotação ideal desse tambor? E qual o tamanho amostral que poderia ser utilizado nesse tambor tafonômico? Então, para nós resolvermos estas questões e conseguirmos atingir os objetivos propostos inicialmente, nós elaboramos um tambor inicial, tá? O primeiro tambor que nós elaboramos, ele apresenta um corpo com um diâmetro de 15 centímetros, comprimento de 27 centímetros, possui um eixo que vai ser acoplado a um motor que daqui a pouco nós vamos ver, uma tampa que acoplada aqui nessas alças externas faz com que o tambor permaneça fechado, e ele apresenta também um sistema de vedação interno para que a água, o sedimento e os organismos que nós colocamos aqui dentro
não sejam eliminados durante o processo de tamboreamento. E esses parafusos, eles também ajudam na fixação desta tampa. Próximo. Este é o tambor, e aqui nós podemos perceber, esse daqui é um tambor de 15 centímetros de diâmetro, ele apresenta também aletas internas. Essas aletas foram colocadas para que o material, durante o processo de tamboreamento, não permanecesse aderido à parede do tambor e permanecesse escorregando durante o processo de tamboreamento. Próximo. Aqui vocês podem ter uma visão geral. Esse é o tambor tafonômico acoplado ao motor de 1740 rotações. E esse motor, ele é acoplado também a um conversor de frequência para que a gente possa colocar ou estabelecer a rotação necessária para o processo de tamboreamento. Próximo. Bem, a partir disso, nós estabelecemos um procedimento para tentarmos esclarecer aquelas questões iniciais que eu coloquei para vocês, como qual a rotação ideal, qual é o diâmetro que nós vamos usar. Então, o procedimento do processo de tamboreamento foi estabelecido antes de começarmos o processo propriamente dito. E ele vai englobar, primeiro, a coleta e a seleção das valvas, tá? Se nós formos analisar, comparar valvas de braquiópodes e bivalves, nós necessitamos de valvas desses organismos, todos de tamanhos semelhantes. Próximo. Essas valvas, elas são todas pesadas, tá? Primeiro, elas são limpas, são pesadas, todo o material, se existir algum material ainda, partes moles do animal, elas são retiradas, e essas valvas, elas são pesadas em balança de precisão. Próximo. Depois disso, elas são colocadas em água salgada durante 30 minutos, são levadas ao tambor com 600 gramas de sedimento e 250 ml de água salgada. Toda essa quantidade ela foi estabelecida para que as conchas ficassem submersas e todas as conchas conseguissem ficar dentro do sedimento que a gente colocou ali. A gente coloca o tambor para funcionar durante 1 hora, depois de 1 hora todo esse material é retirado e há o fracionamento granulométrico através de peneiras e auxílio de água. Próximo. Nós realizamos a triagem desse material com auxílio de pinças. Todas essas conchas são levadas à estufa a 125 graus por 30 minutos. Todo esse tempo, temperatura, eles foram estabelecidos através de experimentos anteriores e constando também de 3 réplicas cada um deles, tá? Nós determinamos então a massa depois dessas conchas estarem secas e vamos repetindo esse processo durante 26 vezes, tá? Depois disso, todos esses dados são analisados estatisticamente através da regressão não linear. Próximo. Bom, pode desligar. Então, como já determinamos o procedimento, agora o nosso objetivo será determinar um protocolo para a utilização desse tambor tafonômico. Vamos então determinar qual o melhor tambor a ser utilizado para os nossos objetivos, tá? Então vejam aqui, vamos determinar os parâmetros adequados do tambor tafonômico. Qual é o nosso objetivo? Verificar a influência dessas variáveis, como diâmetro, velocidade e tamanho amostral, porque nós precisamos otimizar o tempo empregado nos experimentos, para que nós
possamos conseguir os resultados mais rapidamente, tá? E, além disso, assegurar a qualidade desses resultados. Por isso, nós analisamos 3 variáveis envolvidas nesse processo de tamboreamento: o diâmetro do tambor, a velocidade de rotação e o tamanho amostral, tá? Então, a princípio, nós tivemos que determinar a velocidade de rotação. Como foi determinada essa velocidade? Apesar de não existirem, dados na literatura paleontológica, esses tambores são utilizados também, com outros objetivos, claro, na indústria química e na engenharia de minas. Então, nós obtivemos essas fórmulas, que são comumente utilizadas nessas 2 especialidades, em que nós podemos determinar qual é a velocidade ideal de rotação desse tambor. Essa velocidade, ela é sempre dependente apenas do diâmetro ou do raio e da força da gravidade. Aqui, nós podemos determinar, através dessas fórmulas, a velocidade crítica, que seria a velocidade onde todas as partículas permanecem aderidas à parede do tambor por causa da velocidade centrífuga. Então, determinando essa velocidade crítica, nós podemos calcular a velocidade ideal, sendo que a velocidade ideal é 50% a 65% da velocidade crítica. Então, a velocidade, pode desligar, a velocidade, ela já foi, então, resolvida aqui através destas fórmulas, tá? Então, nós já temos certeza de que a velocidade de rotação que estamos usando é adequada ao procedimento. Em segundo lugar, analisamos o diâmetro do tambor. Para isso, foram construídos 3 tambores com diâmetros diferentes, tá? Então, nós construímos um tambor de 7 centímetros de diâmetro, o de 15, que foi o inicial, e o de 22 centímetros. Escolhemos esses tamanhos porque esse tamanho menor e o maior, eles correspondem a mais 53,2% e a menos 53,2%. Vocês podem pensar, mas por que 53,2%? Porque no mercado nós só encontramos, nós a princípio queríamos construir tambores 50% menor e maior, mas o de menor diâmetro ele é só encontrado neste tamanho. Então tivemos que mandar fazer um maior na mesma proporção deste pequeno que nós determinamos. A partir disso, nós iniciamos todo aquele procedimento que eu mostrei para vocês e realizamos esse processo de tamboreamento utilizando esses 3 tambores diferentes. Como resultado, o que tivemos? Nós analisamos estatisticamente esses resultados, elaboramos este gráfico. Aqui nós temos a porcentagem de material original. Esses dados aqui eles foram transformados por arco-seno, de acordo com a metodologia estatística. E aqui nós temos o decaimento da massa original de acordo com o tempo de tamboreamento, tá? Então, analisando esse decaimento da massa original e através da metodologia estatística, nós verificamos que todos os 3 tambores, eles eram diferentes estatisticamente. Então, como escolher entre esses 3? Nós analisamos a fórmula da velocidade instantânea de decaimento. E que nós podemos perceber, de acordo com esta fórmula, que entre o tempo 0 e 20, mais ou menos, a velocidade instantânea de decaimento do tambor de 15 centímetros e o de 22 centímetros, ele era extremamente semelhante. Então, o que quer dizer que nós podíamos escolher entre o de 15 e o de 22. E nós optamos pelo de 15 centímetros, porque é um tambor que ele é mais fácil de ser manuseado, a triagem do material é mais rápida, então nós optamos por esse tambor desse diâmetro, tá? Já determinamos, então, qual o diâmetro mais apropriado, e agora vamos analisar.
Tá? O tamanho amostral. O tamanho amostral ele foi analisado da mesma maneira que o diâmetro, com 3 variáveis. Utilizamos 3 exemplares, 10 exemplares e 15 exemplares. Analisados estatisticamente, nós pudemos perceber que, tanto utilizando 3 como 10 exemplares, as velocidades instantâneas de decaimento eram semelhantes. O que quer dizer que nós podemos escolher pela utilização de 3 ou 10 exemplares no processo de tamboreamento. Nós optamos por utilizar 10 exemplares. Porém, quando o material for escasso, nós podemos seguramente usar o de 3 exemplares, porque temos certeza que o resultado é confiável. Portanto, o sistema eleito foi o tambor com 15 centímetros de diâmetro, a velocidade de rotação 60 rotações por minuto e tamanho amostral podendo ser de 3 ou 10 exemplares. Próximo. Assim, temos como resultados que nós percebemos que não há consenso na literatura paleontológica quanto à utilização do tambor tafonômico, aos parâmetros adequados a essa utilização, e nós determinamos aqui um protocolo para a utilização desse tambor, onde os resultados estão assegurados e nós temos certeza de que temos resultados confiáveis. A velocidade, então, ideal de rotação pode variar entre 50% e 65% da velocidade crítica. Próximo. O diâmetro mais apropriado aos nossos experimentos é o de 15 centímetros e o tamanho amostral pode ser o de 3 ou de 10 exemplares. Ok, obrigado. Nós temos tempo para perguntas. Eu até tenho uma série de perguntas, nós vamos discutir depois, no meio-dia já. É um belíssimo trabalho realmente de tafonomia experimental, não é?